Você já esteve decepcionado com a sua fé? Uma pergunta que ninguém gosta de responder. Você já sentiu que a sua fé era vã, que ela não servia para nada? Talvez você tenha se magoado com aqueles que você admirava ou depositava esperanças. Talvez alguma igreja que você congregou por um tempo e depois concluiu que a sua doutrina era falsa, ou descobriu algum pecado na vida dos seus líderes, isso abalou a sua fé. Ou, pior ainda, você pode ter ficado decepcionado com o próprio Deus por alguma oração que não foi respondida, ou uma grande expectativa que você tinha e ela não se realizou, ou ainda um ente querido para o qual você orou tanto e ele veio a falecer. Então você diz assim: a minha fé não serve para nada, acabou, não tenho esperança. O que eu criei foi em vão. Já se sentiu assim? Pois eu vou lhe apresentar uma história de 2 discípulos que estavam passando por uma situação exatamente como essa. E eles eram discípulos de Jesus, eu não estou dizendo que eles eram conhecidos de Jesus. Obrigado. Eram discípulos de Jesus, eles conheciam o Mestre, haviam ouvido suas mensagens, visto seus milagres, compartilhado da sua presença, e mesmo assim ficaram grandemente decepcionados. Por quê? Porque o Mestre morreu. Eles realmente criam que aquele era o Messias, o Filho de Deus, aquele que iria fazer uma diferença total no reino de Israel, mas naquele fim de semana, eles tiveram uma surpresa. Jesus foi crucificado e morreu. Todas as suas esperanças se foram. O que eles fizeram? Voltaram para casa. Estavam profundamente abalados, não por um problema psicológico, era um problema real. Jesus havia morrido. Nada mais restando a fazer, foram embora para sua casa. Só que no caminho aparece um homem e começa a conversar com eles. Esse processo de cura pelo qual aqueles 2 discípulos passaram está descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler agora. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, dos versículos 13 ao versículo 36. Versículos 13 ao versículo 36. Amém? Todos abriram? Agora não é mais abrir, é achar, né? Porque está todo mundo com celular, né? É só clicar ali e já aparece o texto, né? Vejam o que diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo,
E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse na sua glória e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoando-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. E os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Que passagem maravilhosa, que Deus abençoe essa passagem em nosso coração, amém? A sua palavra. Meus irmãos, vejam o que aconteceu. Aqueles homens, eles tinham um motivo real para que a sua fé estivesse completamente abalada, ou talvez até mesmo destruída. Tudo aquilo a qual eles colocavam a esperança havia sido destruído diante dos seus olhos. Jesus havia morrido. Mas em algum momento houve um processo de cura e a sua fé foi renovada. E eu quero discutir sobre esse processo de cura. Quero que os irmãos pensem comigo. O primeiro passo: não é com sabedoria humana que nós vamos resolver o problema da nossa fé, da nossa crise de fé, mas com o poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas veja bem, o que aconteceu? Um homem começa a acompanhar aqueles outros dois. Diz o texto, no outro evangelho, que não foi por acaso que eles não reconheceram aquela pessoa. Não é que eles estavam traumatizados, tão traumatizados, ou seus olhos estavam inchados de chorar, a ponto de eles estarem com Jesus do lado, e eles não reconheceram que era Jesus. Eles compartilhavam a intimidade de Jesus. Prova disso, que quando eles voltaram a Jerusalém de noite, eles acharam onde estavam os apóstolos escondidos. Eles conheciam os apóstolos, sabiam onde eles estavam, eram pessoas íntimas de Jesus. Como não o reconheceram? Porque no outro evangelho diz que ele apareceu em outra forma. Ele era um homem comum, ele apareceu numa forma diferente. Era para não ser reconhecido mesmo. E aquele homem começou a acompanhar e se interessou por eles. Estou vendo que vocês estão tristes. O que está acontecendo? Eles disseram: ué, você estava na cidade e só você não sabe? Me diga, o que está acontecendo? E eles contaram: olha, Jesus, um varão profeta, nós esperávamos a redenção de Israel, e ele foi morto. E Jesus começa então, não a endossar aquela tristeza, a remoer aqueles problemas. E ele falou assim: olha, sabe o que diz a Escritura sobre isso? E começou, desde o Moisés, que é os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele começou, por todos os profetas, demonstrar que, embora eles não estivessem entendendo, aquilo era parte do plano de Deus.
De alguma maneira, o Espírito de Deus já estava tocando no coração daqueles homens. Na verdade, não se sabe se eram homens, porque um deles era Cleopas, mas eles entraram na mesma casa. O outro discípulo podia ser a sua esposa, talvez fosse um casal. E eles começaram depois a dizer, olha, em algum momento aquilo começou a arder no nosso coração, algo começou a mudar. E a palavra de Deus começou a ter realmente sentido no coração deles. A palavra precisava ser dita com unção. Parece que somente a palavra de Deus... Bom, o diabo cita a palavra de Deus, a gente já viu lá nas tentações de Jesus, o diabo cita. Não é simplesmente falar a palavra de Deus, mas falar pela unção do Espírito. Há um texto que me chama muito a atenção, em 1 Reis 17, 24, em que Elias faz um milagre na casa de uma viúva, e ela diz o seguinte, então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és um homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse texto me afeta muito. Sabe por quê? Porque ele diz que não é em qualquer boca que a palavra de Deus é verdade, mas naquele que realmente está falando pelo Espírito de Deus. E de alguma maneira, aquele homem que eles naquele momento não conheciam, falou de tal maneira que a palavra teve um efeito poderoso no coração deles. E ali iniciou-se um processo de cura, porque aquela palavra começou a arder no coração. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Isaías 55, 11. Quando você é porta-voz dessa palavra, algo acontece, porque não é a sua palavra, ela veio do trono de Deus, saiu de Deus, sim, ela foi enviada e ela vai cumprir a sua missão. E algo começou a transformar o coração daqueles discípulos. Num segundo passo desse processo, eles demonstraram interesse. Chegaram em casa, o homem disse, olha, vou embora, vou continuar a minha... Não, fica conosco, nós queremos ouvir mais, queremos a sua companhia. Demonstraram interesse. É interessante que em Hebreus 13, 2, fala que não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Isso está se referindo a Ló. Mas acontece que aqui aqueles homens hospedaram o próprio Jesus sem saber. Mesmo com uma fé bem pequena, eu posso demonstrar interesse, sim. É assim que começa. Convidar o autor e consumador da fé para entrarem na sua casa. Recentemente mencionei um texto que um certo homem que tinha um grande problema procurou Jesus e implorou que Jesus o ajudasse. E ele disse, se podes, faz alguma coisa por mim. Eu disse, mas como se pode? Se você, tudo é possível que tem fé. E ele começou a chorar. E ele disse, olha, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor o ajudou. Ajuda na minha incredulidade. Até mesmo nisso nós podemos demonstrar interesse. Senhor, a minha fé é pequena, eu preciso de ajuda até para isso. Mas demonstrou interesse. Houve um interesse, eu quero conseguir encontrar um caminho para isso. Fica conosco. Houve comunhão, o terceiro passo, eles convidaram e eles foram partir o pão. É interessante porque eu procurei a definição da palavra comunhão no dicionário, e comunhão significa união, ligação, compartilhamento. Eles demonstraram comunhão com aquela pessoa, eles queriam compartilhar, eles queriam ter uma ligação com aquela pessoa. E o que aconteceu? No momento daquela comunhão, Jesus mostrou-se quem ele realmente era. E houve uma transformação naquelas vidas. Porque, de repente, era Jesus. Jesus não estava mais morto. Tudo que tinha sido destruído, de repente, virou em nada. Eu disse, não, Jesus morreu, mas ele está aqui na minha frente, e ele desapareceu. E ele desapareceu da frente deles. E é interessante que o quarto passo começou a acontecer. Houve uma ação proativa, eles tomaram uma atitude. Imagina-se, nossa, Jesus apareceu, vamos voltar amanhã em Jerusalém e contar? Não. Eles voltaram imediatamente, à noite, 12 quilômetros, e provavelmente foram correndo, porque eles passaram o dia inteiro andando para chegar lá.
E quando voltaram, ainda era noite e encontraram todo mundo acordado. Eles voltaram correndo, numa estrada que não tinha iluminação, que era perigosa. Foram a pé. Havia assaltantes naquelas estradas. E eles voltaram correndo à noite e chegaram em Jerusalém para contar o que tinha acontecido. Eu não sei quantos irmãos já prestaram atenção no versículo 36, que diziam, falavam ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. Eles viram Jesus pela segunda vez no mesmo dia. É como se Jesus dissesse, eu estou esperando vocês chegarem aqui. Eu estava cortando pão com vocês, desapareci, estou esperando vocês aqui. Eles saíram correndo, quando eles chegaram para os apóstolos, assim, Jesus apareceu para a gente. E Jesus apareceu de novo, na frente deles. Foram honrados por verem Jesus 2 vezes. Nem os apóstolos passaram por isso. Eles viram 2 vezes no mesmo dia. Porque eles tiveram uma ação proativa e correram atrás. Na época que eu estava no seminário, eu lembro que uma definição de fé, muito interessante, ação baseada em confiança. Como que você pode dizer, eu tenho uma fé que não me move a fazer nada? O apóstolo Tiago, não o apóstolo, mas o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, diz, olha, a fé sem obras é morta. Porque se ela não produz nada, é de você realmente considerar se existe fé no seu coração. A fé produz uma ação. Então, aquela ação de fé, senão eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus apareceu, vou voltar imediatamente. E foram anunciar aos apóstolos. Esses 4 passos de cura, feito pela palavra, demonstrando interesse, demonstrando comunhão, trouxe de volta não apenas a fé, como era antes, mas uma fé renovada, uma fé que trouxe paz ao coração deles. Não, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, talvez nem entenda tudo agora, mas eu estou vendo que Jesus continua o mesmo, Jesus está operando, Jesus está vivo. E isso curou o coração daqueles discípulos. Jesus o acompanhou. Mas sabe o que me chama muito a atenção, e por isso eu fiz questão de escrever essa mensagem? Foi o fato deles não reconhecerem a Jesus. Era um homem comum. Sabe por quê? Porque qualquer um de nós pode ser o Jesus na vida de outra pessoa. Nós podemos estar caminhando junto com alguém, e aquela pessoa está passando por um monte de problemas. Em vez de você chegar e dizer assim, é mesmo, que coisa horrível, o país não tem jeito mesmo, e começa a concordar, assim, não, vai lá e fala a palavra. Assim, Deus tem um plano nisso aí. Sabe o que diz a palavra? Anuncia a palavra com unção, conforme aquelas pessoas fizeram, conforme aquele homem estranho. Ele era o próprio Jesus. Nós podemos ser Jesus na vida de alguém, quando nós fizermos esses mesmos passos. Olha, prega a palavra. Em vez de endossar os problemas, mostra a solução. A palavra de Deus é o poder. Eu fico pensando que Paulo escreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana, ela tem que se apoiar no poder de Deus, por isso que a gente tem que anunciar a palavra. Aquelas pessoas foram abençoadas porque alguém se interessou por ela e falou a palavra de Deus que ardia no coração. Quando nós falamos a palavra de Deus com unção da boca de Deus, algo acontece no coração das pessoas. A palavra começa a arder, assim, olha, tem alguma coisa que está me incomodando. Quão formosos são os pés sobre os montes, daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Nós podemos ser essas pessoas. Nós podemos ser Jesus na vida de alguém que está com sua fé destruída. Seja pelo mau testemunho, seja pelo pecado, seja pelos problemas para os quais a pessoa não conseguiu superar e não consegue entender por que Deus agiu daquela maneira ou não agiu. Nós podemos ajudar, sim, podemos ser a cura para essas pessoas.
Nós podemos ser Jesus nessas pessoas, o caminho de Emaús dessas pessoas, ao falar a palavra, ao demonstrar interesse, ao haver comunhão. E após isso, com certeza, haverá uma ação proativa que vai reativar, vai reanimar, vai reavivar a fé daquelas pessoas. Nós devemos estar prontos, sim, a ser Jesus na vida das pessoas. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nós temos que estar preparados a responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança, porque nós podemos transferir isso e, através da unção de Deus na sua palavra, a fé daquelas pessoas vai ser reavivada, vai ser reativada, vai ser salva, vai ser curada de tantos problemas que nós estamos vendo. Nós temos conversado aqui com a liderança da igreja. Essa semana estou lendo um livro que ganhei de presente, e esse livro fala uma coisa um tanto assustadora. Ele diz o seguinte, que estima-se que hoje existem mais cristãos fora da igreja do que dentro da igreja. Os desigrejados, chamados desigrejados. Por que isso? Porque eles estão feridos. Estão feridos, estão decepcionados. Sua fé esfriou. Motivos, talvez alguns sejam irrelevantes, talvez alguns não existam, mas alguns são muito reais, conforme aqueles discípulos lá de Emaús, a caminho de Emaús. Nós podemos ser Jesus na vida dessas pessoas e ser o instrumento do reavivamento da fé delas. Eu gostaria de terminar essa mensagem com um texto de Daniel que alenta muito o meu coração, que está em Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós podemos ser Jesus na vida de alguém. Nós podemos participar do processo de cura para aqueles cuja fé foi abalada ou foi destruída. Jesus operou a transformação daquelas pessoas através da sua palavra. Nós podemos ser portadores dela, porque a palavra não volta vazia. Amém? Sejamos Jesus na vida dessas pessoas cuja fé foi abalada. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela realmente é viva e eficaz e ela fala ao nosso coração. Esteja, pois, operando no coração desses que ouviram, que ainda vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor toque o coração de cada um, sabendo que muitas vezes não entendemos os Teus propósitos, mas sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Queremos ser, ó Pai, agentes Teus, canais da Tua bênção, canais do Teu poder, canais da Tua fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos Teus de justiça e de esperança e de fé. E te pedimos em nome de Jesus. Amém.